Pai seja convosco, grupo de amantes e pérolas, simpatizantes, pessoas que valorizam o nome todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus conosco, a nossa salvação de sempre, em todos os momentos. Pai seja convosco. Eu sempre falo que é algo que precisa ficar marcado. Jesus para termos a mente de Cristo ou nos aproximarmos a cada dia dela. Jesus para o nosso corpo poder aguentar, porque ele não ama Deus, não ama a Trindade, senão não teríamos tendências malignas constantes e debilitantes, para que nós possamos errar e ter só condições terríveis de sobrevivência. E Jesus para a alma que vive nessa cadeia constante. Então, abrir os olhos, pelo menos falo 3 que fecha tudo. Jesus, 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 acordei. Já é uma oração completa. Hoje vamos falar sobre o poder do nome de Jesus, que é sempre o que eu vou repetir todo o tempo. Ele é um nome sobre todo nome. E às vezes, quando eu estou palestrando, ou convivendo, ou conversando, eu falo, ele tem que vencer, ele e nós, que vence o poder do maligno, o diabo. Não fale esse nome! Ele vence o câncer. Não fale esse nome! Tem nome, sem diagnóstico, sem tratamento, sem cura, sem qualidade de vida. Piolho não é tratado igual câncer. Câncer não é tratado igual hemorroida. Nós temos que saber identificar. Depois de tudo pronto, o que fez Deus? Chamou Adão para nominar, para diagnosticar cada coisa com seu nome e o seu lugar. Depois teve essa pandemia de bagunça, que o ser humano quis ser igual a Deus e continua com essa ideia. Porque eu sou dono do meu nariz, isso é ser igual a Deus. Por quê? Deus é dono de tudo, como que você é dono do seu nariz, ou pessoa? Quando você é dono do seu nariz, o seu nariz já tem dono. Por quê? Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então essa presença de Deus é buscada. Toda vez que você abre os olhos, todo o teu treinamento, toda a tua busca ficou para ontem. Para hoje, é um novo treinamento, é uma nova busca, é um novo Jesus. Novo Jesus! A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então é um novo Jesus. O Jesus de ontem não vale. A comida de ontem não vale. Quando eu tive 15 anos ontem. Então, se eu tivesse ficado naquele 15 anos de ontem, já acabou. Então, todo dia renovou Jesus, Jesus, Jesus. Ele nos fala, nunca vos deixarei só, nunca vos deixarei órfão, capítulo 14 de João, versículo 18. Eu não vou deixar vocês órfãos. Porque Jesus foi. Só que todo dia que você levantar de manhã, Jesus ficou no dia de ontem. Por quê? Ele não tira a nossa chance de dizer não para ele. Deus dá direito ao dono do corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que está cheio de tendência maligna, porcaria e coisas escondidas, que através delas existe aquela manipulação de hipnose de convivência. Por isso que a Bíblia diz para a gente poder selecionar com quem vive. Por quê? As más conversações corrompem o templo do Espírito Santo. Nós temos que buscar e cativar para que o nosso corpo seja. Por quê? Porque se ele não for, não vale. Por quê? Porque o Senhor disse, eu vos dou o poder, mas não é condicionado a você mandar, eu quero o marido daquela mulher, que ela é ali, olha, é o meu estilo. Isso é bruxaria. Não, eu quero que meu filho fique convertido e salvo, porque assim eu vou trabalhar para Deus. Isso é bruxaria. Jesus, quando quis
mostrar o poder de Deus aqui na Terra, a primeira coisa que ele demonstrou foi obediência e total demonstração de obediência. Quer falar com Deus? Olha para mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque eu não faço nada sem ser a palavra dele, nem eu vos julgo. Quem vos julga é as palavras do meu Pai. Então, quando é isso de verdade na tua vida, então Jesus vai vencer não o que você escolher. Olha, Senhor, eu estou sofrendo com meu marido, então eu estou firme com o Senhor, eu estou obedecendo a Deus de verdade. E é tudo verdade mesmo. O Senhor não fez nada? Quer dizer, eu tenho que contar para você. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele orou, chorou lágrimas de sangue, e Deus não fez nada. E depois, quando ele estava sendo torturado também, antes de ir para a cruz, para levar a cruz todo machucado, Deus não fez nada também. E assim com todos os servos dele, que o serviram, e quando estavam em aflição. Sabe o que Deus fez? Nada. Então que poder é esse que Deus tem todo o poder e chega na hora que eu preciso, ele não faz nada? É porque eu gosto? Ele não vai fazer. Quando você começa uma história com Deus e para Deus, ele vai fazer. Para a honra e glória do nome dele. Quando eu me repito aqui que eu conto a história do meu filho, repetindo, mas numa frase bem pequena, eu quis que ele quisesse o Senhor e todas as minhas maneiras de lidar no mundo espiritual, com toda a experiência e busca e unção e pessoas, eu não consegui. A única maneira que eu tive foi, o que Deus me diz, né? Rua. Assim, as três letrinhas, R-U-A, assim? Sim. Mas é que ele não vai ter um teto. Isso mesmo. Sabe o que Jesus disse? Não me segue não, porque você quer ir namorar na minha casa? Eu não tenho. Os lobos têm até o seu cabelo, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Tem hora que precisa ter, aonde não ter, para a pessoa poder saber o que ela precisa ter. Mãe não faz isso, mãe. Eu tenho que aprender de Deus. Eu tenho que copiar as atitudes de Jesus. Você está pensando que mãe não faz isso porque você está seguindo o pensamento dos outros, o inconsciente coletivo e a hipnose de convivência. Eu não. Eu fui orar, eu fui clamar, e o Senhor falou, deixa eu cuidar. Ai, cuidar assim. Ele vem para mim. Ai, e o senhor, mãe, está chovendo. Então, não fica na chuva, fica doente. Mãe, está frio. Olha, dá um jeito de se cobrir, porque fica doente, isso faz mal. E com o tempo ele descobriu que o Senhor era o Todo-Poderoso, o Senhor o renovou, o Senhor fez com que ele pudesse ter vontade. Mãe, Deus está falando comigo. Sim, por que não? E todas as situações que ele precisou, ele falou com o Senhor. Se ele estivesse comigo numa cama quente, um cobertorzinho, com comidinha igual a mamãe faz, como eu já coloquei aí no grupo, a mãe dando testemunho de olha o que eu fiz de estrago no meu filho, cuidei dele tanto que ele não é independente até hoje. Então, assim, amados, todo o poder é de Deus. E todo o poder para fazer os trabalhos que Deus te orientar. Tirando daí, é bruxaria. E o Senhor não faz bruxaria. Por quê? Porque bruxaria é desobediência. Não, o Senhor não vai me dar, eu tenho como conseguir. Então, sabe o que acontece depois? Depois que Adão viu que errou, ele não tinha mais como voltar. Depois que Esaú descobriu que estava errado, também não deu. Saul também. E assim sucessivamente. Estou sentada numa cadeira que quando eu me mexo, ela fala cleque, cleque, tá bom?
E aqui o som está bem próximo, né? Então é cleque-cleque da cadeira. Mas glória a Deus que a minha cadeira faz barulho, agora dá para você escutar também. O Senhor me presenteou um pouco antes do meu aniversário para poder trabalhar para o Senhor, avisando as pessoas do simples. Sabe o que é o simples? Nós não temos poder. O poder nosso é chamar Jesus, que foi dado todo o poder a Ele. Ah, mas as pregações dizem, é dado todo o poder a você. Sim, vai lá, cure meu filho, vai lá, salve meu marido, vai lá, traz dinheiro para mim. Não, isso daí é bruxaria. Não tem. Senhor, para eu trabalhar na tua obra, esse marido me atrapalha, Senhor. O Senhor vai curá-lo, o Senhor vai treiná-lo, o Senhor vai tirá-lo, o Senhor vai me fazer mais forte para poder arrastar essa cruz até quando? E o Senhor vai te dar. Para uns é o divórcio de papel, para outros é o divórcio do céu, que um dos dois vai para o céu ou não, o julgamento não é meu. O Senhor pode transformar. Ah, o marido voltou, o meu vai voltar. O meu filho era um traficante, se consertou, o meu vai se consertar. É para a glória do Senhor? É também. Não. A glória do Senhor é você vencer porque eu amo. Porque todo o poder dele serve para te salvar ou para te deixar passar. Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se for da tua vontade. Então, né? Enquanto isso, nós vamos olhando pelo caminho de que outros têm. Olha, é sofrido essa vida de viver com Deus da maneira que Ele quer que se viva, né? Ai, ai, ai. O nosso exemplo, Jesus, eu não estou a fim de ter furo na mão nem de ser Jesus. É? Então você está a fim de Jesus sem furo na mão, é esse? Esse é a maior furada! Mas sabe o que acontece? Eu não fui do outro lado, eu não morri ainda. Então, quando você sabe, não vale mais. Existam pessoas que acreditam em reencarnação e purgatório, não falo mal e não falo sobre. Eu falo pelo que eu vejo, acredito e convivo. É dado ao homem morrer uma só vez e depois vir o juízo e estar em algum lugar esperando o dia final. Então, amados, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, a aflição, eu não gosto de passar não, eu já passei um monte, eu tive filhos rebeldes. O meu testemunho é sobreviver lenda, olha, hoje eu estou gastando. Mas na base, ó, do massacre. Chorar, olha, as lágrimas secaram, as minhas lágrimas são compradas na farmácia. Ou quando o Espírito Santo me toma, que aí o corpo coopera com a unção espiritual. Senão, vocês vão me ver pingando colírio. Chorei um rio de lágrimas. E Jesus também. Para acabar todas as águas dele e sair sangue, ele também chorou. E adiantou o quê? Obediência. Não é pago com sacrifício de lágrimas até que eu aguentei, não. Obediência, Senhor. A tua morte te engrandece, a minha morte te engrandece, tu não vai morrer dentro de mim. A tua morte dentro de mim não acontece, mas eu morro para ti. E o que diz a Bíblia? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque morreu acreditando. Abraão viu por mostragem espiritual. Ele não presenciou. Então, amados, normalmente, quando você sente a presença de Deus, você vive a história de Deus, você começa a escolher. Então, eu vou ter que ser um conformista? Olha, eu estou sofrendo, mas Deus quer assim. Olha, estou perdendo, mas Deus quer assim. Você sabe se Deus quer assim?
Tudo você tem que saber. O inimigo o tempo inteiro está no tribunal. Olha, a Rosane fez isso. A pastora é maravilhosa. Eita, tem aquela parte lá, Senhor. Lembra-te que eu sou dedicada, lembra-te que eu sou obediente e lembra-te que meu corpo te odeia, tá? Então, contar a verdade para ti, meu corpo não te ama, não. E eu estou presa dentro de um 99 que é muito mais poderoso do que a minha alma. Tem como o Senhor me processar? Porque se o Senhor estiver dentro de mim, nem dor eu vou sentir. Nem raiva, nem problema vai passar por meu sentimento para demolir o meu emocional, para eu poder ter mágoa transitória, para ter baixa emocional, e aí vem doenças oportunistas, blá blá blá. Eu não quero essa escala, não. Eu disse, papai, eu quero. E aí o Senhor disse, tá bom, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu vou pô-lo no alto retiro. Mas esse julgamento não é meu. Senhor, eu estou te obedecendo, vai lá e faz. Sabe por quê, querido? Todas as permissões e assinaturas Deus já fez para Satanás. É por isso que ele tem maior pessoa para fazer propaganda dele. A pessoa vai para o som de cantar, isso, aquilo, já porque todas as permissões estão. E sabe quem deu a garantia para ele? Deus. Sabe quem espancou o Jesus? Foi Satanás pelos nossos pecados. Mas foi, sabe quem assinou? Deus, nenhum poder teria sobre mim. E agora? Agora, Jesus, é ter dado todo o poder. Vem no meu corpo, vive comigo. O Senhor não disse que não ia me deixar órfão? Até agora isso, aquilo não aconteceu. Eu preciso dessa alegria, senão meu corpo vai desmanchar. O Senhor vai te dar reposições de condições diferenciadas para que você se sinta importante, valorizada, privilegiada, bonificada, beneficiada, e você vai sentir que substituiu sem você se sentir perdida como pessoa. Poxa, eu esperei, o Senhor deixou meu filho morrer. Eu esperei, o Senhor deixou meu carro perder. Eu esperei, o Senhor deixou passar essa vergonha. Olha, Jesus teve lugar que não pôde fazer milagre. Oh! Jesus não pôde? Por quê? O dono do corpo pode escolher. Imagina como? Através das emoções. Por isso que nós não devemos decidir com vontade. Ah, eu quero! Senhor, eu quero aquilo. O Senhor sabe do meu coração, eu não vou mentir. Mas se não for a tua vontade, prepara uma coisa e faz eu gostar. O inimigo não manipula a minha vontade? Manipula também, Senhor. Só que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a tua vontade. A minha vontade não é a tua vontade, mas só eu gostar. Se o inimigo tem direito a pôr hipnose, porque o Senhor não põe gosto? Tempera uma comidinha para eu. Papai, cadê? E o Senhor vai fazer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou dizer para terminar, amados. Toda vez que você tiver um problema grave, que a ira for grande, a vontade de xingar palavrão sobe no teto, vai raiva pro capeta. Glória a Deus! Eu quebrei a cara! O Senhor deve estar sendo glorificado alguma hora que eu não sei. Bendito seja o Senhor, está doendo! Mas o inimigo não vai tirar essa glória dele, não. Fica com raiva do capeta. O Senhor assinou para ti, mas não tirou a glória da minha boca. Para ele. O Senhor assinou para ti, mas a compensa que eu vou ter, o final feliz da história, olha, é resplandecente, é estupendo, é a glória do Senhor. O Senhor quer que eu vá embora sem ver? E daí? A minha história não sou eu que escrevo. A minha história é o Senhor que escreve. E você não pode fazer nada contra isso, maligno. Você não pode vencer o Jesus que está aqui, porque se eu morro, o que eu vivi vai contaminar outras pessoas a ponto delas viverem com o Jesus que eu falei, e que eu vivi, e que eu demonstrei, e que essa glória você não tira de Deus nunca. Essa é a nossa alegria. Saber que o inimigo sempre perde,
Para o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Pai seja convosco.